Paz e graça, shalom. Quero nesta manhã, passar algum assunto. Não quero que você se abale, irmãos, irmão, irmã, mas eu estou aqui hoje para tratar um assunto, eu não vou dizer de teologia, porque eu não sou teólogo, mas pelo Espírito de Deus, porque Deus, irmãos, é um só, não existe três deuses, é um só. Há um mistério aí nesse único Deus. Deus é um, mas nele está o Espírito dele e o Filho dele. Aí há, irmãos, eu não vou dizer uma trindade, mas eu quero dizer que eles são uma unidade. Deus é uma unidade, não é uma trindade. Porém, existem vários motivos pelo qual nós podemos interpretar isso, e muitos então podem tecer as suas conclusões. Eu creio no Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Eu creio no Filho de Deus, em Yeshua HaMashiach, que é o Filho de Deus. E creio em Deus, que fez o céu e a terra, que é o Eterno. Mas isso não quer dizer que ele seja três em um. É aí que está o erro que muitas das vezes é cometido, denominando o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso não. Deus é um só. Está escrito: eu sou o único Deus e fora de mim não há Salvador. Mas então você me pergunta, mas como que veio Jesus Cristo? Jesus Cristo também era o próprio Deus. Só que ele se fez carne, veio como filho. E o Espírito Santo é o Espírito do Senhor Deus, estava nele. Mas isso não o dividiu, não fez com que ele virasse três, irmão. Isto vem de uma certa... É difícil de explicar, pode você não entender, mas então eu vou explicar sobre o mitraísmo, para que você possa entender, irmão. O mitraísmo é uma religião que já no Irã, ela foi... Muitas pessoas no Irã criam no mitraísmo há mais ou menos uns 1400 anos antes de Cristo, certo, irmãos? Antes de Cristo. Eu tenho aqui um texto, quero ver se eu acho, irmãos. Já estudei sobre isso, mas eu não quero falar, que assim muitas das vezes nós podemos errar, irmão. Esse culto começou na Pérsia. Ele começou na Pérsia mais ou menos uns 4.000 anos atrás. Ele se difundiu em todo o território até o Império Romano, chegando a ser uma das religiões mais bem-sucedidas e mais popular que o próprio cristianismo durante 4 séculos seguidos. Mas essa doutrina, irmãos, ela já havia sido, ela já era adorada, o mitraísmo já havia, ou melhor, já tinha o mitraísmo, irmãos. Eu quero ver aqui para mim não dizer a data errada para os irmãos. Já no tempo, irmãos, na Ásia Menor já havia sobre o mitraísmo, já se falava do mitraísmo, certo, irmãos? E existiam diversos lugares, irmãos, inclusive existiam templos subterrâneos que reproduziam o firmamento, porque a arte mitraica, ela consistia em adorar o sol, irmãos. Por isso que Roma, quando Constantino aderiu o cristianismo paganizado, ele trocou o sábado pelo domingo. Por quê? Porque o domingo era comemorado a festa do Deus Sol, certo, irmãos? E isso tem muito a ver, irmãos. Por isso nós temos que ter cuidado, entende, irmãos? Por isso eu não estou dizendo que quem está no domingo vai para o inferno. Nada disso, irmão. Nós cremos em Jesus Cristo, em Yeshua HaMashiach, mas eu estou explicando a história. Eu não sou historiador, tem pessoas melhores do que eu. Foi coisas que eu pesquisei, que eu estava orando e também procurei. Porque, irmãos, nós não devemos apenas... Nós temos que nos esforçarmos nas coisas de Deus, nos dedicarmos para nós não sermos enganados, irmãos, certo? Então, irmãos, segundo a mitologia persa, Mitra fora generado por uma virgem
E essa virgem era denominada Mãe de Deus. Essa virgem era denominada Mãe de Deus. Durante sua vida terrena, Mitra manteve-se casto, pregou a Irmandade Universal e operou inúmeros milagres. Isso é uma lenda, porque não se tem prova. Isso não é como o Senhor Jesus Cristo, que se tem prova histórica, que se tem prova arqueológica. Os irmãos entendem? Muitos não acreditam, mas há provas arqueológicas a respeito do Senhor Jesus, de Yeshua HaMashiach. Porém, olha como o adversário faz, irmão, para enganar o povo. Então, o acontecimento mais marcante foi a luta simbólica de Mitra contra um touro sagrado, que seria também, vamos dizer assim, o touro, um touro equinocial, que ele derrotou e sacrificou em prol da humanidade. Os irmãos estão percebendo? Olha só, fique bem em comunhão aí. E a vitória dele sobre esse touro adquire para ele uma duplicidade e significado de vitória sobre o mundo terreno e o autossacrifício da divindade, a fim de redimir o gênero humano dos seus pecados. Então ele era considerado, presta bem atenção, irmãos, aquele que remia os homens dos seus pecados, certo, irmãos? Os irmãos estão observando bem? Espero que... Eu estou recebendo mensagens aqui no meu telemóvel, irmão. E eu esqueci de tirar botar no modo avião. Eu não quero começar de novo para não tomar muito tempo. Mas se eu ver que não ficou bom, vou gravar outra vez, ok? Então, irmãos, vejamos bem. Então, como que constituía a divindade Mitra? Porque tinha, irmãos, aqui falava da Mãe de Deus, né? Que falava da Mãe de Deus. Observem, irmãos, que alguma denominação, né, chama a Mãe de Deus. Então existia também uma trindade. Irmãos, isso não foi depois de Jesus Cristo. Não podemos podemos dizer aqui que essas coisas aconteceram e foram escritas em textos antigos, em sânscritos, há 1400 anos antes de Cristo, na religião dos antigos persas. Mitras, ou Mitras, da palavra Mir, sol, era considerado um anjo inferior a As-Ormuzd. Tem que ler aqui alguma coisa, irmão. Ormuzd, o ser supremo, mais superior ao Deus Sol. Então, durante o védico hinduísmo, Mitra, associado a Varuna, era um deus, o deus da criação, da ordem universal. Presta atenção. E existia uma trindade entre eles também. Essa trindade, irmãos, era formada por Mitra, o sol espiritual, o sol dominus invictus dos romanos, certo, irmãos? Então ficava Osmut, Ahriman e Mitra, seria o nome dos três. Era onissapiente, inimigo da escuridade e do mal, e Deus das vitórias militares, protetor dos justos, e agia como mediador entre a humanidade e o Ser Supremo. Ele encarnou-se para viver entre os homens, e enfim morreu para que todos fossem salvos, e os fiéis comemoravam a sua ressurreição durante as cerimônias onde eram proferidas as palavras. Glória a Deus. Irmãos, estão percebendo, irmãos, a aproximação do nosso cristianismo com o mitraísmo? Eu vou explicar para os irmãos, espero que os irmãos entendam, irmão. Mitra era tido como logos, a palavra. E a purificação mediante um batismo era necessária para obter a vida eterna. Existiam 7 níveis de iniciação, cada um coligado a um planeta. Corax, que era Mercúrio, Ninfos, que era Vênus,
e Miles, que era Marte, e Léo, que era Júpiter, Perses, que era a Lua, e Heliodromos, que era o Sol. Enfim, o pai, o padre, que seria o Saturno. Assim como entre os essênios, os iniciados de grau inferior, os aprendizes, corax, ninfus, tinham que servir os iniciados de nível superior, e companheiros de Miles e Léo, e os mestres Pérez, Heliodromos e o venerado padre. Certo, irmãos? O mitraísmo entrou no Império Romano, era uma mistura de mitraísmo persa e astrologia babilônica. Certo, irmãos? Então os irmãos observem que quando o mitraísmo entrou, irmãos, eles adoravam o sol. Foi quando então Roma aderiu ao cristianismo, porém existiam pessoas ali ainda que criam na trindade do mitraísmo, porque no mitraísmo existia uma trindade. Certo, irmãos? É difícil entrar nesse assunto, irmãos, porque se nós formos olhar nas Sagradas Escrituras, nós não vamos achar escrito a palavra trindade. Nós sabemos que Deus é um e que Ele tem o Filho e o Espírito dele, mas isso não significa que esta palavra trindade esteja escrita. Mas quem inventou esta palavra, irmãos? Quem criou esta palavra? Da onde veio esta palavra? Você pode dizer, irmão, não crê que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Claro que eu creio. Porém, para mim eles não são uma trindade, eles são um só, porque Deus é um. Para mim o Pai é um, o Filho está no Pai e o Espírito Santo está no Pai. Porque quando o Senhor Jesus apareceu e disse assim para um dos discípulos, Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta, o Senhor Jesus disse, estou há tanto tempo convosco, Felipe, e não me tendes conhecido, quem me vê a mim vê o Pai. Então ali mostrou uma unidade. Ele não disse assim, olha Felipe, quando nós estivermos lá eu vou te mostrar o Pai. Se ele falasse isso, então seria ele uma pessoa e o Pai outra. Então não existe três pessoas distintas, irmão, como muitos falam aí. Deus é um, fora dele não há salvação. Jesus Cristo, eu não estou negando a trindade, estou falando a verdade. Estou dizendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Deus é um, fora dele não há salvação. E nele está o Filho. Por isso ele enviou o Filho, que se fez carne. É o verdadeiro homem e tem a divindade, porque também é o verdadeiro Deus. Se ele se manifesta como o verdadeiro Deus e não tem dois deuses, então ele é um. Assim como o Pai é um, ele é um no Pai. Os irmãos estão entendendo? Se você for olhar no mitraísmo, você vai ver que aqui, irmãos, existe uma característica muito grande dentro do mitraísmo com a doutrina que nós cremos em Jesus Cristo, no Pai eterno e no Espírito Santo. Nós cremos, porém nós não dividimos um do outro. Nós não falamos o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Eu não falo isso. Eu peço que Deus me visite com o seu Espírito, que Ele tem, que alegre meu coração com o Espírito Santo, que Ele tem, e que fale comigo e me salve no seu Filho, Jesus, Yeshua, porque Ele é o Filho de Deus. Mas não divido eles em três, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Não se divide o Pai em três, porque seria, irmãos, contraditório, porque Deus falou lá no Velho Testamento, e a palavra de Deus não pode voltar atrás. Está escrito, eu sou o que sou, e fora de mim não há outro. Agora você me pergunta, mas espera aí, na Bíblia está escrito assim, ide por todo o mundo e batizai as nações, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. É algo que, irmão, muito difícil de eu passar para você. Você, quando vai ser batizado, essas palavras não tem nenhum sentido. Nós não vamos mistificar a palavra. Por quê?
Porque você creu em quem quando você foi batizado? Você creu em Jesus Cristo. Através de quê? Do Espírito Santo. Jesus Cristo e o Espírito Santo formam uma unidade, porque o Espírito Santo está nele. Por isso que quando ele foi batizado, o Espírito de Deus desceu em forma corpórea e uma pomba sobre ele. E uma voz foi falada do céu: este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele escutai. Não quer dizer que aquela pomba era um outro Deus. Ele já estava em Jesus Cristo, porém se manifestou daquela forma corpórea para que o povo pudesse entender que aquele era o verdadeiro Cristo. Que já haviam vindo muitos outros, pensa que não, se dizendo Messias, se dizendo Cristo. Isso aí acontecia constantemente em Jerusalém. Mas quando apareceu o verdadeiro, tinha que ter um sinal. E esse foi o sinal que Deus deu. E outra coisa, quando ele fazia as obras, ele nunca dizia que era ele que fazia. Ele disse assim: crede-me que eu estou no Pai, e crede que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das obras. Porque as obras que eu faço, não sou eu que faço, mas é o Pai que está em mim que opera. Os irmãos perceberam que ele nunca disse eu faço, ele sempre dizia o Pai. Por quê? Ele, sendo filho, saindo da natureza do Pai, não quis ser maior que o Pai, porque ele e o Pai eram um. Mas como ele tornou a forma espiritual em carne, mesmo sendo ele o Filho de Deus, o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus, jamais ele tomaria, irmãos, a glória que era dele num corpo que ainda estava na terra. É algo um pouco difícil de entender, mas eu senti de gravar isso aqui, irmãos. Eu vou tentar falar com as palavras mais práticas, irmão. Então, os irmãos vejam bem. Mitra tinha uma trindade. Só que os batismos eram diferentes, irmão. Os apologistas cristãos, Tertuliano afirma que os seguazes de Mitra eram batizados com borrifos de sangue de touro ou de carneiro. E depois eles tomavam um banho de purificação. Estão entendendo, irmão? Já nós, cristãos, fomos lavados no sangue de Jesus Cristo. Não tomamos banho de touro nem de carneiro. Mas isso veio para confundir, porque o adversário já sabia também que Deus já tinha falado para ele que ele ia enviar o seu filho. Então tenhamos muito cuidado, irmãos, porque muitos não compreendem essas coisas. Mas eu fui batizado em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora? Não há problema. Sabe por quê? A tua crença em Jesus Cristo é que dá a validade para as palavras do teu batismo. Não é o batismo em si que valida a tua salvação. A salvação, o batismo nunca foi e nunca será salvístico. Há igrejas que pregam: se você não for batizado, você será condenado. Mas não foi isso que Jesus Cristo disse. Examinai a Escritura. Aquele que crer e for batizado. Não está escrito aquele que for batizado e crer. Imagine uma pessoa no deserto, caminhando, e chega uma pessoa perto dela, que também está no deserto, e anuncia Yeshua, anuncia Jesus Cristo para ela. E ela está cansada do caminho, e de repente ela começa a se sentir mal naquele sol, e ela crê em Jesus Cristo, e não tem tempo de ser batizada. Deus rejeitou, Deus não quis ela. Como você sabe? Ela creu. A salvação não vem pelo batismo. O batismo é o cumprimento, é uma confissão de fé que você faz para que os outros saibam que você está confessando diante de todos que você já creu em Jesus Cristo. Mas quando você o aceita como teu Salvador, você já recebe gratuitamente o dom de Deus. E automaticamente, pela tua crença, você já tem o direito da salvação desde o momento se você permanecer nela. É lógico que não se despreza o batismo. O batismo é um complemento. Você tem que se batizar.
Agora aceitei a Jesus Cristo, creio nele, não preciso me batizar. Não. Você só não batiza se você estiver numa situação difícil. Já aconteceu, irmãos, de eu visitar pessoas no hospital. E essas pessoas estavam à beira da morte. E eu tive que orar, perguntar se elas aceitavam a Jesus Cristo. E eu orei, elas aceitaram, eu fiz oração. E pronto, irmãos, eu não vou condená-las porque elas creram em Jesus Cristo. Existem denominações que quando alguém não se batiza por algum motivo de enfermidade ou qualquer coisa, eles falam, não batizou porque Deus rejeitou. Quem somos nós para saber quem Deus rejeita ou deixou de rejeitar? Então, voltando no assunto, irmão, para não demorar muito esse vídeo, já fiz um outro vídeo, talvez eu tenha que fazer outro. As comemorações para a Mitra eram no dia 25 de dezembro, certo, irmãos? E Roma comemorava todo dia 25 de dezembro, que tinha uma data de 25 de dezembro, salvo eu, até janeiro, não me lembro mais a data, que era um mês totalmente dedicado à Mitra. Como Roma, os romanos, o Papa de Roma aderiu, irmãos, ao dia 25, a Igreja Católica Ortodoxa, que é uma ruptura da Igreja Romana, que também tem um Papa, um patriarca, que não está totalmente, não recebe ordens de Roma, é uma dissidência, eles adotaram o dia 6, se eu não me engano, não me lembro bem, depois os irmãos procuram aí, eu só peguei alguns textos aqui, muita coisa está aqui na minha cabeça, por isso pode haver alguma falha, mas é fácil, vocês têm que procurar também. A gente coloca o texto, coloca o contexto, mas tudo isso, irmãos, eu sou da seguinte opinião, temos que fazer como os bereanos, examinar. Eu não estou dizendo que está tudo perdido, porque eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo só. Mas você creu em quem? Em Jesus Cristo, pronto. Não interessa as palavras. Você sabe que existe o Pai, você sabe que tem o Filho, você sabe que existe o Espírito Santo. E você sabe que esses três são um. Então Deus não vai te condenar por isso. Isso tudo que eu estou falando aqui quer dizer o porquê de tanta mudança que houve entre o cristianismo dos apóstolos e o paganismo, o cristianismo paganizado. E muitas igrejas evangélicas fazem coisas do paganismo. Os irmãos estão entendendo? Campanhas que eram feitas já no paganismo, hoje muitos fazem por ignorância. Mas é que Deus vai condená-los, porque eles não entendem. Mas por que eu estou explicando isso? Para mostrar para vocês que tem muitas coisas que nós temos que compreender. Desde o momento que eu sei isso, fica difícil para mim exercer um ministério em alguma denominação que pratica determinadas coisas que eu não concordo. Por quê? Porque eu tenho, por misericórdia, Deus tem me dado uma iluminação, não sou melhor do que ninguém, que eu sei algumas coisas, Deus me deu de entender que no mitraísmo é como se fosse o cristianismo pagão, é uma cópia praticamente do mitraísmo. E nós, que somos servos de Deus, cristãos, não podemos copiar aquilo que vem da idolatria, irmãos. Porém, na ignorância não há pecado. Quando a pessoa está na ignorância, não conhece, ela está livre. Agora, se eu ocupo um cargo de liderança, cabe a mim, sim, esclarecer. Porém, muitos no meio do povo não estão preparados. Por exemplo, eu estou fazendo essa explicação aqui. Está bem claro. Você está na sua igreja, fique lá. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas você crê em Jesus Cristo? Tudo bem, não precisa batizar de novo. Está tudo certo. Você crê em Jesus Cristo. Mas irmão, por que Paulo batizou os discípulos de João? Eles já eram batizados. Irmão, é tão simples entender isso. Paulo não ia batizar os discípulos de João. Os discípulos de João, eles foram batizados no batismo de arrependimento. Nem sequer João deve ter falado algum nome, porque ele não tinha em nome de quem ele batizar. Ele apenas
a pessoa confessava, você está arrependido dos seus pecados? Sim, então eu te batizo. Pronto. Em nome não tinha nome, o Senhor Jesus ainda não tinha se manifestado. Ah, mas o Senhor Jesus era primo de João? Sim, mas onde está escrito que eles se conheceram? Eles só se conheceram, sabe quando? Em espírito, quando Maria foi visitar Isabel. E o menino João saltou no ventre de Isabel. Ninguém viu um ao outro, tanto é que o próprio João Batista disse: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, a qual eu não sou digno de desatar as alpargas, e esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja que existe o Espírito Santo. Nós aqui não estamos falando que ele não existe, mas não estamos dizendo que ele é um Deus. Ele está em Deus. Ele também, ele pode ser Deus, mas ele não se denomina Deus, ele está em Deus. Porque Deus é Espírito. Eu não posso chamar ele de Deus, eu digo, esse é o Espírito de Deus. Deus é o eterno. Deus é um só. Eu não posso chamar, mas por que eu chamo Jesus Cristo de Deus? É bem diferente, porque Jesus Cristo, ele tem o mesmo Espírito que está em Deus, está nele. Os irmãos estão entendendo? É uma unidade. Por isso eu posso pedir ao Pai em nome dele, porque ele se tornou o meu intercessor junto ao Pai. É um mistério muito profundo, irmãos. Eu não vou poder entrar em detalhes, senão esse vídeo vai longe. Mas se alguém quiser saber mais alguma coisa, mande um e-mail. Eu tenho aí o meu e-mail, irmão, atrás. Vocês não mandam e-mail, manda um e-mail. Eu procurarei dar a resposta. Logicamente que existem teólogos, existem pessoas que vão explicar de outro jeito. Eu não vou contrariá-los, porque para mim o que serve não são palavras místicas, mas sim Jesus Cristo. Certo, irmão? Ele é o fundamento da salvação. Desde o momento que eu criei nele, tudo bem. Agora os discípulos de João, quando Paulo viu eles, perguntou: em que batismo sois batizados? Ele falou: nós somos batizados no batismo de João, no batismo do arrependimento. Mas Paulo lhes fez uma pergunta: vocês já receberam o Espírito de Deus, o Espírito Santo? Ele falou: nem sabemos que haja Espírito Santo. Vocês percebem que tem o Espírito Santo? Mas Paulo podia dizer: vocês já receberam o Deus e Espírito Santo? Ele não falou isso. Ele falou: vocês já receberam o Espírito Santo? Ele falou: nem sabemos que há o Espírito Santo. Porque se eles tivessem recebido, não a linguagem, irmão, o selo, a alegria, o prazer, o dom. Porque naquele tempo, irmãos, quando eles foram batizados, logicamente, ainda não tinha sido dispensado a promessa em linguagem. O Senhor Jesus ainda não tinha, nem o Senhor Jesus não tinha batizado ainda. Então ele falou: vocês receberam o Espírito Santo? Quer dizer, aquela alegria, aquele selo, quando você é batizado, quando você crê em Jesus Cristo, você aceita Ele como seu Salvador, você recebe o selo do Espírito Santo e você sente no teu coração uma alegria e uma transformação. Mas eles nem sabiam o que era. Como eles não sabiam, Paulo então teve que batizar eles de novo. Porque eles não foram batizados em nome de ninguém. Se eles tivessem sentido o gozo do Espírito Santo, Paulo não os batizaria. Por isso esse negócio de rebatismo, irmão, está totalmente fora da palavra de Deus. Isso não existe. Isso é algo criado pelo homem. Existe uma denominação da qual pertencia, que o próprio fundador dela era contra isso. Mas, infelizmente, eles não aceitaram e denominaram que aqueles que não fossem batizados naquela denominação a qual eu exercia ministério, não é que eu pertencia, a qual eu exercia ministério, porque ainda congrego de vez em quando lá, não tenho nada contra ninguém, né? E eles diziam assim, ainda há pouco tempo estavam dizendo, agora parece que vão mudar, não sei o que vai acontecer, o que está acontecendo lá dentro. Uma coisa eu sei, que diziam que quem não fosse batizado na denominação não era para ser considerado irmão e nem tampouco era para ser saudado. Vejamos, irmãos, isso se chama exclusivismo.
E o Senhor Jesus veio para tirar todo o exclusivismo. Então, essa parte de mitraísmo que eu expliquei é só para os irmãos entenderem que nós, irmãos, não somos perfeitos, não somos donos da razão. O Senhor Jesus não nasceu no dia 25, certo? Isso é uma falácia. Você pode até... Ah, não, mas eu vou comemorar dia 25 porque... Irmão, você pode comemorar o dia que você quiser, só que não existe isso. Isso aí é uma coisa que não está escrito em lugar nenhum, certo? Ah, mas não tem nada demais eu comemorar porque sempre tem alguém... Bom, isso é um problema particular seu, não existe, certo, irmão? Eu não vou julgar ninguém que faz isso. Para mim, isso aí é um juízo que não compete a mim. Eu não julgo ninguém, eu só estou falando aquilo que eu aprendi. A salvação, irmãos, é um mistério, não compete a mim julgar alguém. Compete a mim falar a verdade. Por isso que, então, Constantino mudou para domingo, porque já no domingo, aqueles homens estavam acostumados a festejar no domingo. Então, porque ali já era comemorado o dia do sol do deus Mitra, certo, irmãos? Então tenhamos cuidado para não sermos enganados. E diz que ele profetizava, que ele fazia milagres e etc, etc. Todavia, irmão, o diabo também faz cair fogo do céu. Então tenhamos cuidado para não deixarmos que nenhuma falsa profecia ou falso ensinamento, o que foge das escrituras sagradas, seja lá o que for. Alguém pode falar para você, mas Deus me revelou, Deus revelou. Deus revelou tanta coisa para você e não revelou para Paulo, que foi no terceiro céu. Então tem pessoas, irmãos, que infelizmente, eu creio em todas as revelações, eu analiso tudo, mas conferindo dentro das escrituras. Se não estiver na escritura, eu fico em paz, não ataco aquela pessoa, não falo nada, fico na minha tranquilo, não digo que está certo ou que está errado, porque se Deus não me fazer saber nada, eu não quero tomar uma posição na presença de Deus. A posição espiritual em determinados assuntos, somente Deus é que pode tomar. Toda a honra e glória seja dado a Deus. Amém e amém.